Na Bíblia existem a palavra, são duas palavras, chave e chaves. Ela está no singular e ela está no plural. Na Bíblia toda, a palavra chave só aparece 8 vezes. No universo de mais de 31 mil versículos, desses versículos compostos por palavras, aparentemente parece muito pouco a ideia de chaves. Das 8 vezes, apenas uma se refere à chave física de uma porta. Juízes capítulo 3, um dos reis inimigos do povo de Deus foi morto em seus aposentos. Ele demorou de abrir porque estava morto. Os seus súditos do lado de fora começaram a chamar, ele não respondia. Juízes no capítulo 3. Então eles pegaram a chave, reserva, a chave que existia, e abriram a porta e viram esse rei do inimigo do povo de Deus morto em seus aposentos. Apenas nesta passagem bíblica, chave se refere a uma coisa física que abre uma porta física real. As 7 outras vezes, e por incrível que pareça, são apenas mais 7 vezes. E por que 7? Porque é o número da completude, é o número da perfeição, é o número completo das coisas de Deus, é o número que fecha os ciclos em Deus. O número divino da perfeição é 7. O mundo, lá no Nordeste, nos ensinávamos que 7 era a conta de mentiroso. Quem inventou isso? Satanás, para desvirtuar a verdade divina. 7 significa o número completo daquilo que diz respeito a Deus. E não é sem propósito que as outras 7 vezes da Bíblia, na qual a palavra ou as palavras-chave ou chaves aparecem, dizem respeito a coisas espirituais. 7 vezes as coisas chaves têm a ver com chave do reino de Deus, chaves de Davi, chaves da morte, da vida, chaves do Hades, do inferno, chaves na Bíblia, portanto, em sua maioria, no que diz respeito ao número de Deus, chaves significam essencialmente coisas espirituais e são profundamente fortes. Estas chaves abrem e fecham portas espirituais. Então, chaves, diga, chave, sempre é na Escritura algo espiritual. Por isso, gente, não é à toa que estamos falando sobre chaves para 2026. O que já falamos aqui, vamos lá? Slide, vamos passando slide por slide, eu vou acompanhar. A primeira chave, conexão e união. Pode passar. A segunda chave, isso mesmo, volta. A segunda chave, né? A segunda chave para 2026 pode ir. Força da palavra que conectando realidade. Já vimos tudo isso, não dá para ficar repetindo aqui. Vamos lá? E aí, dentro disso, o que acontece? A terceira chave para 2026 semana passada, um ano ou é a chave da abundância e renovação. Amanhã eu entrego o infográfico para as redes, e aí vai estar no Instagram da igreja, no meu Instagram e nos grupos de WhatsApp, as redes que nós temos de WhatsApp, vai estar com esse infográfico. Então você vai levar com você, todas as vezes durante o ano, né, você vai olhando quais são as chaves e as habilidades espirituais que estão à tua disposição para que você, em oração, fale sobre elas diante de Deus
diante das circunstâncias que se apresentam, e aí você vai em oração dizer: Senhor, abre essa porta para mim em nome de Jesus. Ok? Tá certo? Coisa simples, muito profunda, mas ao mesmo tempo simples, porque esse tipo de oração é a melhor oração, uma oração sincera. E aí passa o slide, deve ter mais um ou não. Vamos então, aí fechamos lá na semana passada isso. O ano de 2026 é um ano profético. A gente fez uma espécie de apanhado geral, né? É um ano profético de abundância, não apenas material, mas espiritual, marcada por novos ciclos e novos despertares. Tem mais um slide? Bom, beleza. Agora vamos prosseguir para a última chave. E aqui nós temos a revelação sobre os números. Para revelar sobre os números, precisamos sempre nos lembrar que no alfabeto, na língua hebraica, não existem números, só existem letras, nem sequer vogais existem, só existem consoantes. As vogais foram acrescentadas pelo rabinato depois, para que as pessoas tivessem, com pontos, para que as pessoas tivessem apóstrofos e pontos, para que as pessoas tivessem uma noção de que tipo de sonorização aquela letra estava fazendo dentro daquela palavra. Mas no alfabeto hebraico não existem nem vogais e nem números, tá? Cada letra, cada consoante tem um valor numérico, e é aí que a gente encontra os números dentro da Bíblia. Então veja que não é apenas você conhecer o hebraico, é também saber que existem essas realidades do texto original. Por isso você não pode sair por aí acreditando nas pessoas da rede social, da internet, principalmente os mais novos, mas tem um pouco mais velho também, complicado, mas principalmente os mais novos que não têm experiência nos estudos ao longo dos anos, porque não é fazer um cursinho de um mês ou de um ano que faz com que a pessoa domine o hebraico, domine o texto bíblico, domine a interpretação, gente. E qual é a quarta chave? Como ela se chama? Lê aí, por favor. Quebra de limites naturais. Não tenha receio de falar essa chave. Como se chama? Quebra de limites naturais. Esta é a quarta chave que você está recebendo para o ano de 2026. E a quarta chave se chama quebra de limites naturais. Nós precisamos entender o que isso significa, né? Quebra de limites naturais, o que isso significa na minha vida, na nossa vida. Isto, quebra de limites naturais, tem a ver com ressurreições. Ressurreição não é simplesmente um morto que se levanta do túmulo. Ressurreição aqui, nesse sentido, é coisas mortas, coisas amortecidas, coisas que você pensava que não teria mais condições de se levantar e de ter mais produtividade, ter mais ganho, ter mais vida naquilo. Não, está morto, acabou. Não, isso acabou, não tem mais chance. Ressurreição. É possível que neste ano de 2026 Deus possa ressuscitar coisas que você achava que estava morta, que tinha acabado, que não tinha mais valor, que não tinha mais sentido, e Deus pode trazer de volta e dar alto valor e dar grandes resultados para você através desse tipo de ressurreição. Outra coisa que significa quebra de limites naturais é potencial para milagres. Claro, Deus é um Deus de milagres. Então, já é natural que aquele que crê em Deus, algum tipo de milagre vai acontecer. Uma mudança de vida, uma cura, alguma coisa pode acontecer. Uma resposta de oração miraculosa, algo que você não esperava, Deus fez na sua vida. Já é natural. Mas o que esta chave está fazendo agora, com todos esses significados que nós vimos no número 26? Essa chave está potencializando a possibilidade dos milagres. Se já era normal, vai ser mais normal. Amém. Se já era algo comum, vai ser muito mais comum.
Se não era comum para você ver o milagre de Deus, agora você vai ter a possibilidade de ver Deus agindo na sua vida. Agora você vai dizer assim, porque a gente não sabe, parece que Deus não existe, parece que Deus não responde, parece que Deus está longe. Como é que eu sei que Deus existe? Você vai ver. Porque Deus, Ele agora, nessa chave, significa que Deus está abrindo porta para potencializar milagres dele na sua vida. Coisas que você acha que são impossíveis, Deus pode fazer. E por último, a quebra dos limites naturais significa intervenções divinas. O que é intervenção? Uma intervenção é exatamente isso que diz. É uma situação que paralisa aquilo que está acontecendo para corrigir ou para que algo sobrenatural aconteça. Por exemplo, o rio está correndo normal, Eliseu agora tem a capa do profeta Elias, mas ele não sabe se a unção que ele pediu, que era a unção dobrada, está na vida dele. Ninguém ungiu ele. A unção que Elias colocou sobre ele, não aconteceu nada. Recebeu o óleo e passou, e continuou acompanhando Elias no dia a dia. Não houve nada de extraordinário quando recebeu a unção. Quando Elias é levado aos céus, a capa cai. A capa é o símbolo. Naquele momento, a capa do profeta Elias é o símbolo da unção. Estar com aquela capa significa estar com a unção que ele tinha pedido, que ele estava buscando. Mas agora ele está com a capa. E não aconteceu nada ainda. Ele tem que testar. Como ele faz isso? No Rio Jordão. Quer dizer, o camarada vai testar? Vai testar assim, tipo andando sobre as águas, né? Quer dizer, o cara vai testar da forma mais extraordinária possível. Ele quer atravessar o rio. Certamente não é uma coisa longa, nem nada daquele lugar onde ele estava, mas não era isso, não era a questão. A questão é que ele não quer se molhar. E ele faz o teste para saber se a unção que ele pediu está ali. Então ele joga a capa no rio e pergunta: onde está o Deus de Elias? O que acontece? O rio para. As águas secam dali para frente e cria como se fosse uma muralha, e as águas não descem. Ele passa o rio a seco. Isso é intervenção divina. Eles estão comendo em algum lugar e alguém descobre que a farinha está envenenada. A farinha estava envenenada, tinha veneno na panela. Alguém deve ter colocado alguma espécie de plantinha, achando que era condimento, colocou veneno. É batata isso, é natural. A pessoa não entendeu, colocou lá. Alguém comeu, percebeu que era veneno. Isso aqui estava errado. Tem veneno na panela. O que é que você faz? Ele joga mais farinha. Você vai comer. Eles estão cortando e comem, não acontece nada. Eles estão cortando árvores para fazer cajados, alguma coisa assim, né? Para construir alguma tenda, alguma coisa. E estão perto de um lago, de um rio, algum lago. E o machado pela ponta, quem já trabalhou com enxada com machado sabe que a ponta sai. Se não tiver bem calcada, né? Às vezes a enxada sai. O machado é a mesma coisa. Então o machado, a parte de ferro do machado saiu e caiu dentro da água, mas ninguém achava, mas que era fundo. E chama quem? O Eliseu. É sempre assim. Mas é o seguinte, o que aconteceu? O machado era emprestado, tem até uma música. O machado caiu, nas águas se perdeu. Foi chamar o Eliseu. Aí chamou o Eliseu. O machado caiu. Machado caiu. Ferro. Caiu onde? Caiu ali. Mas ninguém está achando. O que é que ele faz? Ele tem uma unção agora. O que ele faz? Ele corta um pedaço de madeira e joga na água. Madeira. E o ferro. Gente, isso é intervenção divina.
como se fosse um imã, a madeira puxa o ferro. Isso não dá, não, gente, nem tente. Tá bom? Nem tente, você vai passar vergonha. Vai ficar o ferro lá. E a sua madeira vai ficar rodando em cima. Amém ou não? Vai. Se você já tentou, já passou vergonha. Eu já fiz isso. Passei vergonha, o negócio não sobe. Nem orando. Não tem sentido. Para que deu fazer agora? Entendeu? Mas ali tinha uma situação. O ferro é atraído pela madeira. Ele diz: pega. Claro, gente, não foi Eliseu. Foi uma intervenção divina. O que é um milagre? É uma intervenção divina no decurso normal da natureza. Em outras palavras, o Deus que criou as leis que regem o universo como conhecemos tem o poder de quebrá-las todas as vezes que quiser. Amém? Amém? É por isso que Jesus transforma a água em vinho. É por isso que Jesus anda sobre as águas. É por isso que Jesus multiplica peixes e pães. Porque o Deus que escreveu o DNA e o sistema, o Deus que escreveu a forma como a matéria se comporta e deu start no universo, tem o poder de quebrar as leis que Ele criou quando Ele quiser, a hora que Ele quiser. Senão não é Deus. Amém? Se não é Deus, nós estamos brincando de carochinha, de sítio do pica-pau amarelo, de magiazinha, de Harry Potter. Tá bom? Então não é isso. Se é Deus, Deus criou o universo, criou as leis que regem o universo. Ele está fora do universo, fora do tempo, e Ele pode quebrar a lei a hora que Ele quiser. Porque Ele é o criador dela. O criador faz o que quer com aquilo que criou. Amém ou não? Amém ou não? O cara que monta um carro, desmonta o carro a hora que ele quiser, sim ou não? E remonta de novo. E ele pode inclusive mudar a peça de lugar e dizer assim: não, essa aqui não está legal, não vou trocar por outra. Sim ou não? Porque é a pessoa que cria a coisa, ele faz o que ele quiser. Se isso é uma realidade no mundo físico, imagine para Deus. Então Deus pode criar intervenções aqui nesta terra, quando e na hora que Ele quiser. Isso significa que Deus pode fazer intervenções em sua vida. Amém? E essas intervenções são miraculosas. Deixe-me falar um pouquinho sobre a unção dobrada que estava sobre Eliseu. Por incrível que pareça, foi um profeta que morreu com a unção. Não transferiu para ninguém. Não transferiu para ninguém. Ou ninguém era digno, ou ele não estava disposto a oferecer para ninguém. A gente não sabe. Mas ele não transferiu. Morreu com a unção. Morreu com a unção a tal ponto que uma pessoa que passou que uma família que estava enterrando alguém naquela região cavou a cova, e era a cova onde o Eliseu tinha sido enterrado. Preste atenção, ele morreu com unção, só tinha ossos lá. Anos depois desceram o corpo envolvido com panos, não em caixão, envolvido com pano, desceram o corpo. Quando o corpo do morto tocou os ossos de Eliseu, ressuscitou. Ele morreu com a unção ficou nos ossos do cara, porque ele não transferiu para ninguém. Para você ver o nível de intervenção divina que estamos falando. Vamos ler um texto. Hebreus, no capítulo 12, é um dos textos que eu mais amo da Bíblia grega. Bíblia hebraica é o que vocês chamam de Velho Testamento. Bíblia grega é o que vocês chamam de Novo Testamento. É o texto que eu mais amo na Bíblia grega. Um dos, Hebreus 12,
26 está ali também, mas você pode abrir e marcar aí, né? Deixar marcadinho na sua Bíblia. 26 e 27. Naquele tempo, pense que esse texto está escrito tem 2000 anos, quase. Naquele tempo, a voz dele abalou a terra. Mas agora, no momento que ele está escrevendo, mas agora ele, Deus, promete, dizendo: o que é que Deus diz? Está escrito o que aí? Mais uma vez eu farei tremer. Baixa um pouquinho. Não só a terra, mas também o céu. O autor lê isso e precisa traduzir. Então ele dá o significado. Versículo 27. Ora, estas palavras, mais uma vez, significam a remoção destas coisas abaladas, ou, como ele não tinha a palavra, abaláveis. A remoção destas coisas abaláveis ou abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. O que ele está dizendo? A intervenção divina é algo tão incrível que Deus substitui o que pode ser abalado por aquilo que não pode ser abalado. Deus substitui aquilo que pode ser destruído por aquilo que não será destruído. Deus substitui por aquilo que é escasso por aquilo que é abundante. Deus substitui aquilo que não presta por aquilo que tem valor. Deus é um Deus de substituições de valor. E Ele faz isso por intervenção divina. Se você não tinha valor, agora você tem, porque Deus pagou o preço pelo seu valor. Se você acha hoje que você não tem sentido nem significado, para que viver? Deus substitui isso pela vida abundante, porque Ele já pagou o preço por você. Ele substitui esse pensamento negativo por um pensamento de vida abundante, porque Cristo pagou o preço em seu lugar. Amém? As coisas que são abaláveis na sua vida precisam ser removidas agora em 2026. Você tem que fazer isso com as suas chaves que você está recebendo. Isso aqui é abalável, isso aqui não serve, isso aqui não permanece, isso aqui não tem valor real, isso aqui não é bom para mim. Tem que ser substituído em nome de Jesus. Isso vai ser substituído em nome de Jesus. Por fim, sintetizando, eu disse que nós íamos embora mais cedo. Sintetizando, né? Fechando agora tudo. Como será o ano 2026 para você? Este é um tempo poderoso de conexão, de manifestação divina, e a força criativa da palavra falada, com ênfase na união do espiritual com o terreno. Esta é a síntese de 2026. Este também vai se transformar num decreto final, né? O que eu quero em minha vida para 2026, ou como será a minha vida em 2026. 2026 é para mim um tempo poderoso de conexão, de manifestação divina, de força criativa da palavra falada, com ênfase na união do espiritual com o terreno. Ou seja, o mundo espiritual, as coisas de Deus se manifestando no mundo físico no qual eu vivo, na minha própria vida. Amém? Este é o resumo, não é o resumo, esta é a síntese para 2026.